Os atos do dia 12 são uma armadilha para a classe trabalhadora. Os massivos atos da oposição ao Jair Bolsonaro, no dia 7 de setembro, deixaram um claro recado. A classe trabalhadora não aguenta mais a política de genocídio e extermínio. O PCB, o JC e seus coletivos estiveram presentes nas mobilizações, mostrando que, mesmo diante de uma grande desmobilização por parte da esquerda institucional, a construção do poder popular se dará com um combate nas ruas. Durante todo o processo de preparação do setor bolsonarista para o Dia da Independência, o campo revolucionário à esquerda ressaltava que a conjuntura política exigia uma forte posição nas ruas. Acuado, Bolsonaro injetou seus esforços nos atos das capitais, buscando observar qual seria a reação dos setores de oposição, que foram variadas e permitiriam a ele um vislumbre tático das possibilidades que apareceriam à frente. Como sabemos, se um inimigo no campo de batalha faz provocações e não encontra resistência, ele pode considerar a batalha como vencida. Com tal movimentação de Bolsonaro, que gerou um certo pânico e histeria, parte das tentativas de desmobilização dos atos de rua partiu do campo do progressismo liberal, que buscou de todas as maneiras fazer com que o foco da agitação fosse no dia 12 de setembro, deixando as ruas livres para o bolsonarismo. De acordo com os argumentos desse campo, não seria o momento do enfrentamento aberto com um grupo de apoiadores bolsonaristas, dado o perigo do confronto, visto que os mesmos defendiam ações mais extremas, como a invasão do STF, com os radicais buscando até um golpe aberto. Tal visão errada, que desconsidera o caráter dinâmico e contínuo da luta de classes, concluía: devemos nos furtar da luta ameaça golpista, já que a institucionalidade vai dar o recado não apenas agora, mas em 2022 com as eleições. Mas, na verdade, o que os atos do dia 12 reivindicam até o momento? Em julho deste ano, o MBL, que apoiou vigorosamente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes no ano de 2018, junto do Vem Pra Rua, convocou uma manifestação de oposição ao governo. O objetivo de tais grupos é claro: vendo a influência da esquerda nas ruas, eles buscam desmobilizar tais setores, estimulando a substituição de Bolsonaro por um neoliberalismo progressista, ou seja, um capitalismo saudável. Não à toa, nos últimos tempos, figuras públicas da política e mídia nacional tentaram, a todo custo, desmobilizar os atos, sequestrando a pauta das ruas e colocando a classe trabalhadora a reboque de seus interesses. Tal estratégia do liberalismo casa com a conjuntura de maneira perfeita. Observando a gravidade da situação política do país, partem do argumento de ser o único meio político possível, valendo-se do argumento de ser inevitável a construção de frentes contra um mal maior. Porém, enganam a nossa classe, visto que o mal maior é apenas simbólico e que a questão principal é o triunfo econômico e assim político. Partem da tentativa, portanto, da criação ilusória de uma frente ampla, que obscurece as principais contradições da luta de classes e da contradição capital-trabalho. Para as elites do país, o projeto econômico encabeçado por Guedes é benéfico, na mesma medida em que a figura de Bolsonaro, extremista e abertamente em flerte com o golpe, atrapalha o desenvolvimento de tal continuação econômica. Para a burguesia, o importante é o lucro, e a morte de 500 mil de brasileiros, fome, desemprego e retrocessos são meros detalhes. O manifesto dos banqueiros, assim como das centrais sindicais, antes dos atos de 7 de setembro, era muito claro. Para eles, a pacificação dos três setores era a melhor saída, que nos defenderá da ameaça golpista, garantindo a estabilidade econômica. O campo da luta de classes se reduz à continuação do projeto de Guedes e, quem sabe, uma vitória eleitoral em 2022, que, como sabemos, tem em seu maior nome o método de conciliação de classes e governança com setores da burguesia, que agora estudam maneiras de concentrar esforços para se livrar de Bolsonaro, independente do meio. E os meios vêm sendo estudados, principalmente por outro fator determinante na conjuntura, que é o partido fardado. Com as manifestações, fica mais evidente que o Bolsonaro, até o momento, não tem popularidade para trazer ao seu lado
os setores das Forças Armadas em alguma aventura mais extrema, mais golpista contra seus inimigos. Apesar desse mesmo setor das Forças Armadas continuar recuado e em posição para tomar a atitude que seja mais proveitosa para sua permanência como fator determinante no Estado e na política, com Bolsonaro ou não. Isso é comprovado até pela mídia burguesa, em matérias que explicitam como o Mourão teria um bom respaldo com o Centrão em caso de impeachment, a via mais conhecida para tirar o Bolsonaro, com a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão no TSE. Porém, com toda ação há uma reação. Retirar Bolsonaro, se atiça os sentimentos mais profundos do Centrão e da direita, também significa abrir uma via legal para a permanência dos militares, o que causa histeria e até possibilidade real de ameaça ao Congresso. De toda maneira, o partido fardado espera e pressiona, mantendo-se como uma incógnita, mas sempre nos relembrando que estão prontos para agir, independente de qual lado eles vão escolher. E as ruas impõem uma cadência aos fatos políticos em desenvolvimento da conjuntura. Os atos do 7 de setembro mostraram um aspecto diferente. A esquerda conseguiu emplacar grandes números nas ruas, apesar da desmobilização por parte dos setores oportunistas. Em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, onde Bolsonaro mais injetou verba e esforços, o número de apoiadores chegou a 1/3 do esperado. Bolsonaro perdeu seu poder de barganha. Vendo que as aventuras golpistas podem o deixar isolado e que passará a sofrer ataques da institucionalidade burguesa e perda do apoio da base, principalmente através da desconfiança do partido fardado, que vê como improvável e não desejável uma ruptura institucional aberta, enquanto os setores da oposição ao governo agora só tendem a crescer e manter latente a disputa política. Setores liberais, conservadores em certos aspectos, e de direita do dia 12, compreendendo o retrato concreto da luta das ruas, tentam agora pautar as movimentações de massa de acordo com seus próprios interesses. O diagnóstico é claro. Após enxergarem a mobilização que é construída pelas organizações populares, tentando se aproveitar da fraqueza do Bolsonaro, buscam ser uma oposição neoliberal, de direita, camuflada de antibolsonarismo. Quando, se a conjuntura exigisse, voltariam a apoiar o Bolsonaro sem hesitação, algo típico do liberalismo burguês oportunista. Claro, tudo em uma conjuntura política pode mudar de forma drástica, principalmente no momento em que a gente vive. E ao observar os movimentos, o caráter dos atos pode se transmutar de forma rápida, visto que a ameaça golpista permanece a rondar a esfera política. O que deve se observar é que mesmo que a partir de agora a própria direita chegue a ter uma força nos atos do fora Bolsonaro, ainda segue sendo dever das direções proletárias e populares a manutenção e firmeza de manter o protagonismo de tais movimentações de rua, na busca de consolidar sua hegemonia na classe trabalhadora, pautando suas demandas e principalmente adaptando as palavras de ordem de acordo com as situações que se colocam em jogo. Se é inevitável a presença da direita de setores moderados e liberais nas manifestações, segue sendo como tarefa fundamental que o protagonismo e a bandeira da luta econômica contra o projeto da burguesia, que é maior do que a figura do Bolsonaro, continue sendo central e dirigido pela esquerda organizada, que apesar de ainda também pecar no estabelecimento coeso de uma frente única, deve comandar os motes, os rumos de todos os atos, submetendo tal setor liberal, de direita ou conservador aos seus comandos, às suas palavras de ordem. Tal frente, claro, passa por avaliar quais setores que servem para burlar as fronteiras ideológicas e quais estão estrategicamente alinhados com o projeto revolucionário. Devemos procurar as forças políticas verdadeiramente anticapitalistas, socialistas, que buscam combater o reformismo e irmos juntos às manifestações. A unidade de ação, ela se faz na prática, nas lutas, E com a alternância do caráter das manifestações, a unidade da frente de esquerda não deve se furtar dessa unidade. Devemos contribuir para a formação de um setor revolucionário coeso, firme e forte. Observando a realidade de maneira concreta, responderemos aos chamados de lutas das massas, mas jamais escondendo o que defendemos, quem somos e como chegaremos lá. O caminho da construção popular parte da luta, da demarcação ideológica e da organização da nossa classe. E disso não abriremos mão. Continuando as denúncias contra aqueles que buscam nos jogar
no colo da burguesia, tentando nos conduzir para o próprio abate. Continuaremos do lado da classe trabalhadora, lutando pela greve geral, pela construção do poder popular e rumo ao socialismo.